Baseado no artigo 129. Senhor presidente, diz o artigo 129 que a Comissão Mista de Orçamento somente poderá se reunir para votação após convocação escrita aos seus membros com antecedência mínima de 24 horas. Eu quero lembrar a Vossa Excelência que ontem tivemos uma sessão do Congresso Nacional e durante a sessão do Congresso Nacional foi apresentado um PLN 13, que sequer havia sido despachado pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, com uma previsão, segundo se dizia nos microfones, porque sequer tínhamos, portanto, repito, acesso ao texto, de remanejamento de 3 bilhões de reais do orçamento da União. Faço esse relato, senhor presidente, porque ontem sequer estavam muitos dos deputados e senadores presentes no plenário, naquele momento, próximo das 8 da noite, e com muita indignação, me insurgi contra o fato de não sabermos para onde iria o dinheiro, quem seria exatamente beneficiado, enquanto, repito aqui, estamos com o Estado do Rio Grande do Sul sofrendo a maior calamidade da sua história. Depois, senhor presidente, de suspensa a sessão, veio minha lista. E eis que me deparo com uma série de transferências de recursos, inclusive alguns dos quais comprometidos já para o Rio Grande do Sul, para outras áreas. Faço menção a um apenas, 180.200.390 reais da Comissão de Educação presidida por Nicolas Ferreira, integralmente repassado à saúde, segundo está aqui constando no PLN, para sabe-se lá quais obras. Desse recurso de educação, 20% havia o compromisso já do deputado Nicolas encaminhar para o Rio Grande do Sul. E nem ele, senador Isalci, quando liguei, sabia que estavam tirando dinheiro da educação, da Comissão de Educação, para transferir pelo PLN. Isso ontem às 20 horas. Senhor presidente, deputado Júlio Arcoverde, me indignei. Pedi ao presidente que encerrasse a sessão. A sessão do Congresso foi suspensa. São 10 horas da manhã. Diz o artigo 129, repito, a CMO somente poderá se reunir para votação após convocação escrita aos seus membros com antecedência mínima de 24 horas. Faço a matemática fácil aqui, às 10 para as 8 eu falei 14 horas e 9 minutos. Se passaram desde a minha fala. Eu quero saber como é isso. Não só na calada da noite, mas também na calada da manhã, a comissão vai se reunir, é desse jeito que as coisas devem funcionar. Chega! Eu tenho acompanhado que, infelizmente, essa tem sido a prática da Comissão de Orçamento. Mas mandar 3 bilhões de reais quase, não importa se é para a saúde, para outras áreas que não aquelas, inclusive, aqui está tirando de mudanças climáticas, direitos da mulher, relações exteriores e defesa nacional, cultura. Senhor presidente, desse jeito assim, sem respeitar o regimento, eu apelo a Vossa Excelência para que se respeite o regimento, que nós possamos nos reunir com calma na próxima semana, discutir esse valor e mais. Se o Rio Grande do Sul está nessa questão de calamidade, porque foi utilizado o Rio Grande do Sul ontem, inclusive no discurso do relator, apresentamos uma emenda já para que esse valor integral da saúde vá todo para o Rio Grande do Sul. E o senador Hamilton Mourão, aqui do meu lado, já fez o destaque. Para que esse valor integral de quase 3 bilhões de reais vá para o Rio Grande do Sul. E se não for... E se o destaque não for aprovado, e vamos fazer aqui, vamos fazer no plenário. Se não for, cada centavo vai ser traceado depois no orçamento da União. E o prefeito que acha que vai usar esse dinheiro, porque é mais fácil liberar para a saúde antes da eleição, para fazer campanha, vai ter seu nome na internet, o município também, que recebeu dinheiro que podia ter ido para o Rio Grande do Sul e foi na calada da noite aprovado para o resto do Brasil, dessa forma completamente antirregimental e ilegal. Portanto, senhor presidente, fica aqui mais uma vez a minha indignação e minha questão de ordem a Vossa Excelência. Não podemos aceitar que o regimento seja desrespeitado desse jeito e que as coisas não sejam feitas às claras. Porque não estão feitas. Pode dizer o que quiser, porque vários membros da comissão aqui, daqui a pouco vão usar o microfone, vão defender Vossa Excelência, eu sei, é o jogo da política, pode ficar bravo comigo. Vários certos estão bravos comigo porque isso não é o tipo de coisa que se faz na política. Não. Isso é coisa que se faz com o Rio Grande do Sul. Vários aqui vão defender Vossa Excelência, mas depois... É verdade, foi realmente uma... Eu vou usar a palavra que usei ontem, me criticaram, uma sacanagem que fizeram assim na calada da noite. Portanto, senhor presidente, fica aqui mais uma vez minha indignação e minha questão de ordem para que seja respeitado o regimento. Para contraditar, com a palavra, a deputada Laura Carneiro, para contraditar a questão. Senhor presidente, primeiro, quem fala
É uma deputada que dos seus... Obrigada, bom dia. Eu ouvi atentamente aqui os colegas e eu só estou aqui para fazer coro, só para um certo esclarecimento. O deputado Marcel fez uma questão de ordem, de algo que existe, que o presidente vai decidir, né? A questão, Laura, que eu gostaria de saber qual é a urgência de liberar 3 bilhões, porque você falou de urgência, se fosse para o Rio Grande do Sul, não é para o Rio Grande do Sul. A gente sabe muito bem para que é esse dinheiro. Isso daqui é balcão de negócio, todo mundo sabe, até as paredes sabem. A gente está falando aqui de emenda de comissão, que era o RP9 anterior. Então, eu sugiro que quem não leu o PLN, leia. E eu discordo, inclusive, que foi colocado pelos deputados anteriores, pela seguinte razão: o nosso cobertor é curto. A gente tem que falar de prioridade no nosso país. O que o deputado Marcel aqui traz, junto com o senador Mourão, é assim, o apelo de gente indignada que está vendo o Rio Grande do Sul passar pelo que está passando, desgraça total, terra arrasada, e estamos aqui brincando, né, de pegar 3 bilhões do orçamento, que faria toda a diferença no Rio Grande do Sul, para mandar para a base eleitoral de todo mundo aqui que está ávido por esse dinheiro. Agora não é momento, senhores. A gente está falando, e quem pegar a folhinha do que foi cancelado, eu sugiro aqui os perdidos que não sabem do que estão falando, que olhe profundamente, que até quem bate no peito fala de educação, zeraram a comissão de educação para mandar dinheiro para a reduta eleitoral. E se eu perguntar ainda claramente, quem vai ser beneficiado e quem vai ser autor dessas emendas, ninguém vai saber responder, né? Aqui, de novo, é o orçamento secreto operando, aquele mesmo antigo que era emenda de relator, que o STF declarou inconstitucional, virou emenda de comissão. Pasmem os senhores, só que a comissão não decide nada. Então, quer dizer que os 180 milhões da educação, deputado Marcel, que o deputado Nicolas, que é presidente da Comissão de Educação, nem sabia que estavam tirando da comissão dele, vamos deixar isso claro, este dinheiro da educação, alguém que a gente não sabe quem vai indicar para não sei onde, para o município não sei o quê, e a gente não sabe quem, o valor, e o dinheiro da educação vai ser usado pela saúde, e não faz o menor sentido. Quer dizer que vão usar na saúde um dinheiro que era da educação? Então, isso a gente vê a lambança. A gente está presenciando uma lambança orçamentária, um desrespeito ao dinheiro público. E falar que não está tirando do Rio Grande do Sul é mentira. É mentira. E eu vou explicar o porquê. Porque aqui a gente tem que trabalhar com prioridade. Se é prioridade mandar para a reduta eleitoral para comprar apoio, todo mundo votou mover ontem. Então, todo mundo precisa ser agraciado, deixando claro aqui. Nós precisamos mandar esse dinheiro para o Rio Grande do Sul, porque lá tem gente que perdeu tudo, que está passando fome, a cidade está embaixo de água, e aqui todo mundo brincando de bobo, para a saúde, para o saneamento. Vou falar do saneamento agora. Sabe quanto que o Brasil gastou em saneamento no ano de 2023? Quanto? Total, ano inteiro? 350 milhões de reais. Para o Brasil inteiro, já que é tão importante saneamento e saúde, gastou 350 o ano inteiro. E aqui numa tacadinha só, estão pegando 10 vezes mais para compra de apoio, que até as paredes sabem. Quem quer brincar de bobo, brinque em outro lugar. Então, eu faço um apelo aqui ao deputado Júlio Arcoverde, que é presidente dessa comissão, muito gentil, sempre muito cortês, para ver que momento delicado que a gente está. E saber que a decisão aqui, e eu sei, até porque eu participo dessa comissão sempre, eu sei que é uma comissão que funciona por acordo, mas o acordo aqui tem que ser unânime. Então, não é porque querem, os donos do poder querem, usam o dinheiro para que querem. Eu quero pedir a Vossa Excelência que, num caso desse, de calamidade pública, que a gente respeite a população gaúcha, que a gente respeite os parlamentares gaúchos que estão aqui e que a gente respeite a nossa comissão e o Brasil. Porque esse dinheiro para fazer campanha, para ser liberado rápido até junho para a campanha eleitoral, não tem o menor cabimento. E quem fala que é emenda individual está falando bobagem também. Isso daqui é emenda de comissão, orçamento secreto, ex-emenda de relator. Então, deixando isso claro para ninguém brincar de bobo, é o meu apelo. Por favor, eu quero que o senhor, eu peço deferimento, inclusive, do pedido do colega Marcel Van Hatten, da questão de ordem dele. Obrigado, senhor presidente. Vou economizar 30 segundos para o senhor. Obrigado. Foi feito com apoio do Novo. Vale acordo que não tenha todos os líderes juntos? Eu gostaria só de saber se tem esse novo precedente. A questão está indeferida. A oposição e a minoria tampouco deram acordo, presidente. Eu acho que não pode ter acordo nessa casa que não inclua todos. Vossa Excelência sempre faz trabalho equilibrado e pedimos que Vossa Excelência veja isso.
Ok, deputado. A ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Artigo 128. Aprovada. Presidente. Questão de ordem. Só depois. Em votação na representação do Senado Federal. Os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 128. Tem precedência. A apreciação dos relatórios somente poderá ocorrer 3 dias úteis após a sua distribuição, nos casos do relator geral do projeto de lei orçamentária anual, do relatório do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do relatório do projeto de lei do plano plurianual, e 2 dias úteis nos casos das demais proposições, salvo se a CMO dispensar este último prazo por deliberação da maioria absoluta de seus membros. Até o momento, senhor presidente, a menos que Vossa Excelência coloque para deliberação da maioria absoluta dos seus membros, a CMO não deliberou sobre a apreciação dos relatórios. Mas é pior do que isso, senhor presidente. Não há relatório publicado para o PLN 13. Não há relatório. Ontem foi lido um voto de um relator ad hoc no plenário. E não tem. Ontem foi lido um relatório, um voto ad hoc no plenário. E ninguém sabia do que o relator estava falando. O relator Marcelo Castro leu e ninguém tinha como ler o relatório junto com ele, porque não estava no sistema, nem o presidente Rodrigo Pacheco havia despachado o PLN 13. E agora nós fomos ver o sistema, tampouco está designado o relator no sistema da Comissão Mista de Orçamento. Como nós vamos deliberar sobre um PLN que ainda não tem relatório? Não dá nem para deliberar por maioria dos membros da comissão se vai ser apreciado um relatório, pois ele, senador Mourão, não existe. O relatório não existe, senhor presidente, deputado Júlio Arcoverde, Vossa Excelência não pode ter conhecimento disso. Certamente a assessoria também não está sabendo, alguém errou no caminho, não sei quem foi, certamente a culpa é da Geni, mas não está no sistema o relatório do PLN 13. E quem pedir para eu tomar calmante, eu digo, toma. Ah, acabou de entrar, me acalmei. Acabou de entrar. Então vamos deliberar por maioria absoluta. Acabou de entrar. Não tenho questão de ordem, eu não tenho 40 segundos. Senhor presidente, ontem à noite o relator leu um voto contendo transferências da educação de 180 milhões, que a deputada Adriana Ventura disse aqui, dos quais quase 40 iam para o Rio Grande do Sul, e que não era conhecimento sequer do presidente da Comissão de Educação, Nicolas Ferreira. Ele não sabia, eu liguei, tá sabendo? Não. Ele não sabia que o dinheiro da educação estava sendo remanejado para outra área, sendo que parte expressiva ia para o estado do Rio Grande do Sul, e uma parte, inclusive, eu já tinha falado até com prefeitos que seriam encaminhados por esse Congresso Nacional. Portanto, senhor presidente, faça a questão de ordem e peço que, no mínimo, seja respeitado o regimento para que haja essa deliberação por maioria absoluta, porque senão não há como apreciar relatório algum. E outra, eu acho que o Yuri foi muito sensato aqui. Deixa para outro momento. Vossa Excelência conduz muito bem as reuniões, aliás, parabenizo Vossa Excelência em momentos de tensão como esse, e peço toda a parcimônia para que não apreciemos hoje, deixemos para outra oportunidade, quando possamos ler tudo, olhar todos esses valores, são quase 3 bilhões de reais, mesmo que fosse 3 mil, mas 3 bilhões, e a gente decide desse jeito, não dá para aceitar. Ele fez uma alteração e ele fez um remanejamento de 300 milhões de reais. E eu gostaria de saber, com base no artigo 44, qual é o embasamento legal pelo qual um relator pode modificar um PLN, porque o relator não pode alterar PLN, teve uma alteração de 300 milhões, e no artigo 144, ele é muito claro quando ele fala que os relatores somente podem apresentar emendas à programação da despesa com a finalidade de corrigir erros e omissões de ordem técnico-legal, recompor ou atender especificação de parecer preliminar. E isso, presidente, não tem nenhum embasamento em lugar nenhum, e eu gostaria de saber com clareza qual é o artigo que autoriza esse remanejamento, essa alteração de PLN. Vou economizar 1 minuto e meio do senhor. Obrigada. Eu queria discutir com o tempo de líder e somar o tempo de líder. A gente já está em discussão do PLN 13, é isso que eu queria entender. Agora é o momento de discussão? Tá. Então, primeiro, eu te agradeço, presidente. Então, são 3 mais 5, por favor. Eu queria, só dando continuidade, a perguntar, eu queria que realmente tivesse um esclarecimento melhor da alteração do PLN que foi feito um remanejamento de 300 milhões,
Relator não pode alterar a PLN, não tem embasamento legal para isso, então não tem nada, assim, não existe aqui acordo da casa, acordo de líder, eu quero saber qual é o embasamento legal para isso, não tem. Então eu queria depois que o deputado Júlio César, como relator, pelo menos explique para que fique transparente esse remanejamento, porque se deu. E dito isso, presidente, o meu objetivo aqui é discutir o PLN 13, né, a sua essência. E a sua essência, basicamente, que eu estou vendo, assim, só para colocar as coisas no devido lugar, ontem, quando foi questionada a inclusão do PLN 13 no Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, falou do Rio Grande do Sul, falou da verba para o Rio Grande do Sul, tal. E o que foi colocado ali, que este PLN 13 não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. Aliás, infelizmente, porque destinar 3 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul neste momento é uma coisa que daria algum certo conforto para a população brasileira, para todos os parlamentares e para uma correta destinação de recurso público. O grande problema, no entretanto, é que não tem nada realmente a ver com o Rio Grande do Sul. E essa é a grande revolta. Isto daqui, a gente está falando de um dinheiro do orçamento secreto Lula 2.0, Lula 2.0, que não está a serviço da população que precisa, não está a serviço da população brasileira. Eu gostaria de saber, já que isso é dinheiro de imposto do cidadão brasileiro, isso é dinheiro público, o que um cidadão, gaúcho ou não, diria dessa destinação que a gente está fazendo aqui? O saneamento básico, como eu disse, senhores, o ano de 2023 inteirinho, a gente gastou com saneamento básico no Brasil 350 milhões de reais. Milhões. Aqui nesse PLN, é a PLN da compra de apoio. E notem bem, antes que alguém venha falar bobagem de criminalização da política, a última coisa que eu quero fazer aqui é criminalizar a política, porque eu sou política. E eu acho legítimo o parlamentar destinar para suas bases. Desde que haja transparência, desde que haja critério. E não é isso que está acontecendo aqui. O que a gente está vendo aqui, num bom português, é que estão tirando dinheiro de um monte de comissão. Eu tenho 5 minutos do tempo do novo, que ainda não foi incluído. Eu queria pedir para incluir, por favor. Obrigada. Muito obrigada, presidente. Então, eu queria entender, nesse remanejamento que faz o que quer com dinheiro público, ninguém olha nada, sai de uma comissão, o presidente da comissão não está sabendo, a pergunta é, quem será a comissão autora? Porque remanejaram, tiraram de educação para a saúde, de não sei o que para a saúde. Quem que vai indicar esses recursos? Quem vai definir para onde vai esse dinheiro? Quais são os critérios que esse dinheiro serão usados? Fizeram uma rapa geral num monte de lugar para dar 3 bilhões. É o dinheiro do orçamento secreto, aquele que ninguém sabe, pode até saber onde chega depois. Mas ninguém sabe qual foi o critério e de onde saiu o dinheiro. É o dinheiro do orçamento. Então, a pergunta aqui é, por que esta comissão e cada parlamentar aqui se sujeita a isso? Porque o mínimo que a gente tem que fazer é exigir transparência. E antes que venham discursos aqui para distorcer situação, a gente não está falando aqui de criminalizar a indicação de emenda, porque eu posso ser divergente, mas eu respeito os colegas. Agora, a questão aqui é transparência, transparência de critério. Esses 3 bi, para onde vão exatamente? Quem vai indicar na origem? Eu estou falando de origem. Quais foram os critérios que foram usados? Ninguém sabe. Se alguém aqui apresentar uma lista detalhada da indicação, dos nomes dos padrinhos parlamentares que estão antecipando suas campanhas, irrigando as bases eleitorais, cheio de dinheiro, é isso que eu quero saber. Gostaria também de saber, porque ninguém pode me explicar, mas talvez o relator consiga, a comissão autora, como fica a questão da autoria da emenda? Quem vai indicar? Com que critério? E quero chamar a atenção, senhores, que aqui a gente está falando de 3 bilhões, num total de 15 bi. Então, a gente tem um buraco aqui, porque o orçamento secreto continua, a gente continua sem transparência, por alguma razão, seja conluio dos poderes, seja, assim, forças estranhas dos tempos sombrios, a gente está falando aqui que estão indo contra uma decisão
do Supremo Tribunal Federal, de inconstitucionalidade da emenda de relator, que só mudou de nome, emenda de relator virou emenda de comissão, todo mundo sabe, até as paredes sabem, e a gente continua sem transparência. Eu queria saber o que o Supremo vai fazer a respeito. A gente entrou com uma ação falando dessa emenda de comissão. O ministro Alexandre de Moraes, que é o super poderoso do STF, o ministro Alexandre de Moraes, que é o acusado, que julga, que desjulga, que muda de ideia, que faz o papel, faz todo o papel, eu não sei, ele indeferiu o nosso pedido de emenda de comissão, dizendo que perdeu objeto. Queria chamar a atenção do ministro Alexandre de Moraes, que não perdeu objeto não. O que está acontecendo aqui nessa comissão mista de orçamento é orçamento secreto com nome de emenda de comissão. Eu queria muito bem que o senhor revesse a decisão do senhor, que indeferiu, porque o que a gente está vendo aqui é falta de transparência, o que a gente está vendo aqui é mau uso de dinheiro público, o que a gente está vendo aqui é indecência na alocação de recursos, usando como desculpa a saúde, usando como desculpa a falta de saneamento. E volto a dizer para os senhores parlamentares, eu não tenho problema nenhum com indicação de emenda parlamentar, se for transparente, se tiver critério. Se seguir critérios, os critérios que são constitucionais, se seguir critério para redução de desigualdade, respeitando isonomia de cidadão brasileiro, respeitando isonomia de todos os tipos. Então, de novo, não temos aqui clareza da utilização desses recursos, e isso está a serviço do balcão de negócio do Congresso Nacional. Governo Lula está pagando a peso de ouro, com o suor e sangue dos brasileiros aqui, a utilização de recursos deste país. Lamentável, como sempre, o orçamento secreto continua, STF faça alguma coisa, esta casa faça alguma coisa, parlamentares façam alguma coisa, porque o mínimo que eu estou exigindo aqui é transparência. Transparência de critérios, transparência de indicação. Eu quero a lista desses 3 bi. E cada presidente de comissão que assina o ofíciozinho, que chega de uma forma toda especial, eu não me submeto a ser laranja, seja de quem for. Seja de presidente de comissão, seja de presidente da Casa, seja de presidente da Câmara dos Deputados, seja de presidente do Congresso Nacional. Eu não sou parlamentar laranja. Cada um aqui escolhe o seu destino. Eu não chancelo isso. E, de novo, presidente, já encerrando a minha fala, o senhor tem um papel muito importante, tem tratado essa comissão com muito respeito, eu te agradeço muito. Mas já passou da hora da gente respeitar dinheiro público e não fazer essa lambança do dinheiro da compra de apoio, sem transparência, sem critério, sem respeitar a Constituição. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Adriana Ventura. Obrigado, deputada Adriana Ventura. Com a palavra, o deputado Marcelo Van Basten. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que se me acrescentasse também o tempo de líder da oposição. Pois não. Senhor presidente, eu quero iniciar aqui, com muita tranquilidade, respondendo ao deputado Cobalcini, que talvez pelo momento turvo que nós passamos tenha se exaltado, para dizer que, para mim, na verdade, chegar aqui às 9 horas, apesar de ser contra o acordo, aliás, cheguei 5 para as 9, contra o acordo de líderes que foi feito ontem, ou seja, não é um acordo se não tem acordo de todos, eu cheguei aqui porque eu gosto de chegar no horário. E, infelizmente, essa reunião iniciou próximo das 10 horas, uma reunião que não foi convocada com as 24 horas de antecedência. Achei interessante até ser ironizado por chegar no horário aqui. E, deputado Cobalcini, quem falou em Rio Grande do Sul, primeiro, não fui eu, foi o senador Rodrigo Pacheco. E isso foi que mais nos gerou indignação, porque colocaram o Rio Grande do Sul, que está em calamidade, no meio de uma discussão de dinheiro que vai para reduto eleitoral. E isso não há como discutir. Esse dinheiro, como bem disse a deputada Adriana Ventura, quase 3 bilhões de reais, é para prefeito, é para vereador, é para as bases eleitorais dos deputados e senadores que vão ter acesso a esse recurso e que não são todos. Não é para o Rio Grande do Sul, não. Não tinha nada a ver com o Rio Grande do Sul e meteram o Rio Grande do Sul no meio. E pior, quando eu falei em Rio Grande do Sul, deputado Bibo Nunes, depois da minha manifestação indignada no plenário, o relator ad hoc
senador Marcelo Castro ainda disse que eu estava de demagogia. Ele, que saiu recentemente na imprensa, com quase 40 milhões de reais de consultoras da família dele no Piauí, que foram beneficiados por emendas como essas. Você acha que eu vou levar desaforo para casa? Você acha que é questão de ficar calmo? É de ficar muito indignado, deputado Cobalcini. Me surpreende, Vossa Excelência, que tem uma boa compreensão dos fatos, não ficar igualmente indignado, ainda mais com parentes no Rio Grande do Sul. Não jogue essa, aí sim, demagogia para cima de mim. Com toda sinceridade, sinto muito por tudo que Vossa Excelência está sofrendo e não estou politizando uma matéria que deveria ser absolutamente de unanimidade entre todos nós. Mas aqui vir me criticar, eu que estou desde o primeiro dia lá no Rio Grande do Sul, ajudando os salvamentos, ajudando os demais deputados a aprovar projetos de lei, falando dos recursos que faltam no Rio Grande do Sul, eu tenho todo o direito de estar indignado, quer o senhor queira, quer o senhor não queira. Nós estamos aqui tratando de dinheiro que iria para o Rio Grande do Sul, por exemplo, por meio da Comissão de Educação, 180 milhões de reais, que nem o deputado Nicolas Ferreira, ontem à noite, sabia que estavam sendo desviados. Essa é a verdade. Desviados, porque aprovado daquele jeito que queriam ontem, isso é desvio de recurso público. Isso é desvio de dinheiro público, para cair, infelizmente, na mão, inclusive, de ladrões. Ladrões! Que é o que mais a gente está vendo na imprensa acontecer com o recurso de relator. Pode ver aí, CGU, TCU, todo mundo investigando um monte de verba nesse tal desse orçamento secreto. E agora a gente não pode ficar indignado que falta para o cidadão lá na ponta. O cara está com a casa debaixo d'água. Perguntem os deputados aqui do PT, é lindo viver no marketing do PT. Se chegou algum centavo para o povo do Rio Grande do Sul que realmente está precisando. Eu ontem falei de um caso, senador Mourão, de um empreendedor, de um livreiro que perdeu 800 mil reais só em mercadoria, mais de 400 mil em utensílios móveis na propriedade dele. E eu disse que ele me falou que podia tirar até no máximo 150 mil no Pronamp, e ele me disse indignado, o que eu vou fazer com 150 mil? Depois de dar o meu discurso, senhor presidente, deputado Júlio Arcoverde, eu liguei para esse mesmo empreendedor para repercutir a minha manifestação, e ele, além de se sentir absolutamente representado, porque era o mesmo que ele gostaria de ter dito no plenário, ainda acrescentou, deputado Marcos Feliciano, acrescentou que ele foi ao banco para ver, então, como fazer para tirar os 150 mil reais, mas isso é o limite máximo, ele vai tirar 42. 42 com prejuízo de quase 1.300.000. E vem aqui o PT dizendo, o governo mandou bilhões de reais, isso é uma demagogia do deputado Marcel. Mas vão mentir no inferno. Demagogia do PT. Aqui, ó, dinheiro da onde está indo? Supostamente para a saúde, mas é para cabo eleitoral de deputado lá no interior de não sei onde. E nas capitais também. Dinheiro saindo, ó, Comissão de Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência. Tinha 10.601.180. Tiraram 10.601.680. Tudo. Raparam o caixa. Raparam o caixa. E nem vou falar do relatório apresentado hoje, que não dei tempo para ler, porque foi apresentado agora há pouco. Vou falar do de ontem. Aqui, ó, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o PT adora de falar dessa pauta de gênero. 154 milhões de reais da comissão, todos cancelados, cada centavo. Defesa dos direitos da pessoa idosa, só tinha 361 mil, tudo cancelado. Comissão da Amazônia e dos Povos Originais, 9 milhões e 10 mil reais, tudo cancelado. Para ir para quê? Para orçamento secreto? Que vai então para o Rio Grande do Sul. Comissão de Direitos Humanos, Minoria e Igualdade. 16 milhões e 300 previstos, cancelaram 13.351. Deixaram 3 milhões, deve ser, senador Mourão, para garantir as aparências, para a turma que diz defender direitos humanos. Mas cortaram 13.351. Até para a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas sobrou 1 milhão de reais cancelados para ir para bases eleitorais em ano eleitoral. E o pior, sabe qual foi a justificativa que, afinal de contas, me deram ontem, Adriana, para essas transferências? Ah, é porque na saúde vai ser mais fácil empenhar antes de começar a eleição. Vamos tirar esse dinheiro todo aqui porque pelo menos empenha até o fim de junho e aí paga. Gente, vamos usar o dinheiro que poderia ir, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, pode ir para outras áreas, para pagar cabo eleitoral?
Eu vou dizer, cada centavo que sair desses quase 3 bilhões que for para a base eleitoral, eu vou divulgar quem é o prefeito que ganhou, porque se acha que vai ganhar voto, vai perder voto, porque eu vou dizer que podia ir para o Rio Grande do Sul e está indo para outra finalidade. Desvio de finalidade do dinheiro público. Desvio. É isso que se está se fazendo aqui. Por isso, senhor presidente, deputado Júlio Arcoverde, que essa sessão possa ser cancelada, encerrada. E discutindo melhor isso aqui, nós apresentamos o destaque, a emenda para ir tudo para o Rio Grande do Sul. Porque é o mínimo que se poderia esperar dessa casa, quando se diz tanto, tem projetos de lei que estão sendo aprovados? Sim, tem. Sou grato a meus colegas deputados, inclusive ao presidente da Câmara e do Senado, em muitas oportunidades por estarem pautando os projetos do Rio Grande do Sul. Não tem a menor dúvida. Tem uma coisa que eu não sou, é desleal ou ingrato. Agora, eu também não sou incorreto, antiético, e não me falta vontade de representar aquele que me colocou aqui, que é o cidadão gaúcho. E quando eu vejo isso aqui acontecer, eu não posso deixar de me pronunciar com indignação. Então podem achar ruim, podem dizer que agora me queimei dentro da casa, que ninguém gosta mais de mim, que eu não vou ter diálogo com ninguém. Esse diálogo não me interessa. Se é para ser dessa forma, para negociar quase 3 bilhões para ir para a reduta eleitoral e grande parte ainda para corrupção, como do senhor senador Marcelo Castro, pelo menos denunciado, ele que se explique, pelos órgãos competentes, quase 40 milhões de reais para consultores da sua família com esse tipo de dinheiro, eu prefiro ficar do lado do cidadão que não aguenta tanto desvio como a gente está vendo no Brasil e que quer lá no meu estado do Rio Grande do Sul resolutividade, porque hoje não tem. Pergunte para qualquer um que está lá, basta uma visita para o Rio Grande do Sul para conversar com as pessoas que estão com tudo debaixo d'água para saber se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo aqui. Obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Carlos Henrique. Como autor da emenda, senhor presidente, eu quero falar... Deputado. Artigo 130, Deputado inciso Marcelo, 3º. você tem 3 minutos como autor da emenda. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui, enfim, chega a hora de colocarmos a pressão desse plenário, a possibilidade de encaminhar esse recurso, todo ele ao Rio Grande do Sul. E eu quero aqui, com muita tranquilidade, dizer a todos os colegas presentes, assim como tenho me importado desde o início dessa crise, que a ajuda ao Rio Grande do Sul não pode ter divisão ideológica, partidária ou de qualquer outro tipo. Aliás, agradeço a todos os deputados, todos os senadores que até agora já nos ajudaram, seja com a aprovação de projetos de lei ou inclusive com o encaminhamento de emendas suas para o Estado do Rio Grande do Sul. O que ontem aconteceu no plenário do Congresso Nacional, lamentavelmente, aquilo que aconteceu ontem é corriqueiro e não pode ser. No meio de uma sessão, apresenta-se um novo PLN com valor de quase 3 bilhões de reais. Está aqui o senador Marcelo Castro, que era o relator do plenário, leu o voto. Sem que se tivesse a noção de para onde iria o dinheiro, porque sequer esse relatório estava publicado para que os demais deputados e senadores pudessem ler. E no momento que o Rio Grande do Sul mais sofre, saber que 3 bilhões de reais praticamente estavam sendo, assim, daquela maneira, destinados, depois descobrimos, de várias comissões, inclusive algumas com compromissos com o Rio Grande do Sul, para a saúde, sabe-se lá para quais instituições ou municípios, quando nós soubemos disso, a indignação foi tremenda. Aqui, portanto, faço um apelo aos colegas parlamentares para que o destaque apresentado pelo senador Hamilton Mourão, que tem sido desde o primeiro momento, desde a primeira hora, absoluto parceiro nisso, e aqui em Brasília, no Rio Grande do Sul, trabalhando pelos concidadãos gaúchos para que possamos superar essa tamanha tragédia. Eu peço aqui, faço um apelo ao plenário para que então esses 3 bilhões que estão sendo encaminhados para a saúde sejam integralmente destinados, carimbados, para o Rio Grande do Sul. Seria uma forma, aí sim, de demonstrarmos que estamos colocando a tragédia calamitosa do Rio Grande do Sul como prioridade nesse momento. É um comprometimento, como diz aqui o senador Mourão, com muita qualidade e assertividade do nosso Congresso Nacional com a causa do Rio Grande do Sul, que precisa estar acima, repito, de qualquer tipo de divergência, diferença ou ideologia ou partido político. Peço o apoio de todos, lamento que dessa forma esteja sendo feita essa discussão, poderia ser feito na semana que vem, poderia ser feito mais adiante, mas como está sendo colocado de forma urgente, se esse é o critério da urgência, não há nada, absolutamente nada, mais urgente do que o Rio Grande do Sul, para onde, aliás, ainda falta ser encaminhado muito, mas muito recurso, porque o nosso prejuízo é enorme e o tempo de recuperação será muito lento.
Muito obrigado, senhor presidente. Espero o apoio de todos os nobres pares. Muito obrigado, deputado Marcelo Van Basten.